parece que o Humberto Eco, o que ele quer demonstrar, o que ele quer defender, no fim das contas, é a ideia de que o fascismo ele não pode ser completamente historicizado. O fascismo não é um movimento político, ideológico, surgido em determinado momento ali do século XX e que pode ser contextualizado em relação ao seu momento histórico, etc. Não. Ele é um fenômeno mais amplo, mais abrangente, cujas raízes são mais profundas na história e, portanto, ele pode se expressar recorrentemente ao longo da história em diferentes contextos. Né? Parece que ele tem uma visão muito mais ampla daquilo que eles chamam de urfascismo, né? O que é uma coisa problemática. Eu acho que existe problema tanto em reduzir o fascismo, a definição de fascismo, somente ao movimento específico de Mussolini, aquele movimento específico, nascido nos anos 20, que vai tomar ali, e que vai se difundir pela Europa, pelas Américas, como também existe o problema em você deshistoricizar tanto assim o fascismo e encará-lo de uma forma abrangente demais, né? A pessoa que faz isso começa a tecer analogias, a criar sistemas, teorias, que são uma grande furada, que na verdade é quando você vai fazer uma análise concreta sobre os fenômenos políticos e de poder ao longo da história, essa abstração acaba não se encaixando em nada, né? Acaba sendo uma pura abstração mesmo. E nesse primeiro ponto aqui, cara, ele é muito problemático, porque quando ele fala de o tradicionalismo, ele pode estar falando de duas coisas, né? Na verdade, ele especifica o que ele tá chamando de tradicionalismo. Ele vai citar nesse primeiro ponto Júlio Zévola, ele vai citar René Guénon, ele vai citar esses caras, né? Ele vai citar aqui, ó, todas as mensagens originais, as mensagens religiosas, segundo o Eco, contêm um germe de sabedoria. E quando parecem dizer coisas diferentes ou incompatíveis, é apenas porque todas aludem, alegoricamente, a alguma verdade primitiva. Como consequência, não pode existir avanço do saber, blá, 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 blá. A gnose nazista nutria-se de elementos tradicionalistas, sincretistas, ocultos. A mais importante fonte teórica da nova direita italiana, Júlio Zévola, misturava o Graal com os protocolos os protocolos dos Sábios-Sião e blá, 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 blá. Então tem um monte de problema nisso aí, né? Um tanto de problemas daí, né? Mesmo que a gente encare isso de uma maneira... Vamos deixar, por enquanto, o tradicionalismo, Júlio Zévola, Guénon, um pouco de lado, e dizer o seguinte, não, o Humberto Eco está dizendo que o fascismo ele é um culto à tradição em um sentido mais amplo da palavra tradição, né, dos costumes, ele é reacionário, ele é conservador. Isso é falso, isso é completamente falso. Tá? Se existe um ponto muito claro no fascismo, é que ele se distingue dos movimentos mais propriamente conservadores. Os fascistas eles não se apoiavam em instituições tradicionais exatamente. Não era uma ideologia, um movimento político que visava preservar uma ordem social pretérita ou então se basear em certas instituições tradicionais como família, como o exército, como as igrejas instituídas. Pelo contrário, em relação a todos esses elementos, o fascismo ele era explicitamente revolucionário, vanguardista até certo ponto. Os fascistas eles eram vanguardistas na arte, vanguardistas nos meios de operação política, eles eram completamente adaptados à política de massas, enquanto os conservadores de sua época não. Eles não se apegavam às formas institucionais clássicas, eles pretendiam muitas vezes transformá-las de acordo com o ideal nacional abstrato. Se a gente analisar realmente o DNA, eu não sei se isso seria bom falar de DNA fascista, mas se a gente for analisar os aspectos mais estruturais do pensamento fascista, eles têm aspectos muito mais revolucionários em relação ao conservadorismo do seu tempo do que realmente reacionários, tradicionalistas.